Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do nosso ProfissaCast. Esse podcast que conecta, né, os profissionais, trazendo as suas histórias durante a universidade, né, a trajetória, as atividades que realizou, tá? E todos os insights até a entrada no mercado de trabalho, certo? E depois, né, buscando fazer conexões com habilidades as quais desenvolveu durante, né, esse período de graduação e que hoje eles conseguem perceber que é bem valorizado no mercado de trabalho. Estou trazendo todo esse conteúdo para vocês, tá? Especialmente você, universitário, que está aí, né, trilhando a sua trajetória, que a gente consiga te dar insights aí para te direcionar, né, para que você consiga aproveitar ao máximo essa experiência, certo? Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, tá? No Spotify, dá umas 5 estrelas para nós aí, compartilha com aquele colega seu, aquela sua colega que precisa, né, de uns toques aí, direcionamentos sobre carreiras, certo? E comigo aqui, meu espetacular co-host, Felipe Bachega, por favor, Felipe. Bom, aí não precisa exagerar também, não, né? Mas valeu, Rony, valeu pessoal que está acompanhando a gente. Vamos para mais um episódio aí, mais uma conversa bacana. Hoje nosso convidado, a gente até teve já a oportunidade de trocar ideia com ele num evento lá com o pessoal da Engenharia Elétrica lá em Ilha Solteira, né? Então já tivemos, de certa forma, um papo similar a esse. A ideia aqui, acho que hoje é aprofundar ainda mais nas experiências que ele já trouxe lá naquele evento, que foram muito bacanas. Entrar em alguns detalhes, entender um pouco mais dessa trajetória e trazer para o pessoal que acompanha a gente aí uma possível inspiração de trajetória, de caminho a seguir, né, habilidades que precisam desenvolver, se quiser chegar no mesmo caminho aí que ele traçou. E é isso. Bom, apresentando nosso querido convidado aí, ele que é formado em Engenharia Elétrica pela Unesp, então mais um Unespiano para conta aqui, né? Tem MBA em Finanças e Controladoria pela USP, então, ao mesmo tempo que é unespiano, ele também pulou o muro e foi para a USP, como nosso querido host. Além disso, teve 8 anos aí numa trajetória na Siemens, né, na parte de logística, passou por áreas de importação, planejamento, melhoria contínua, e há quase 4 anos aí, pelo menos 4 anos aí, atua como executivo e proprietário na Paper Green, uma empresa aí que ele vai até abrir mais para a gente aí, como que está essa trajetória. Sem mais delongas, Bruno, seja bem-vindo aí, dá o seu salve para a galera. Ô, pessoal, não sei como fala, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora é boa noite. Obrigado aí, Rony, Felipe, né, pelo convite, por poder estar participando com vocês aqui. Como o Felipe falou, a gente teve um bate-papo aí na Semana da Elétrica, né? E foi um bate-papo muito bacana. Quando o Rony compartilhou que estava começando com essa iniciativa, eu falei que achava muito legal. Não é que eu acho que nossa, tenho muito a agregar, assim, a vivência, porque cada um tem uma história, mas às vezes é uma pessoa que ouve e fala, putz, olha só, isso aqui fez sentido para mim, porque é muito fase de cada pessoa, né, cada universitário, ou mesmo, né, no momento em que cada um está, e se faz sentido ou não. Então, espero que esse papo seja bacana, igual o último que a gente teve, que faça sentido para alguém, que consiga colaborar com alguma coisa, com a minha trajetória, com as minhas experiências aí. É um prazer estar falando com vocês. Boa, excelente, cara. É exatamente esse o propósito dessas conversas aqui, né? Se a gente conseguir atingir ali, né, uma pessoa e destravar, né, talvez um caminho que ela não tivesse imaginado, pô, já valeu a pena demais. Então, bora dar início aí para nossa conversa, cara. Conta pra gente um pouquinho do início da sua trajetória, até antes da faculdade, né? Por que escolheu o curso que escolheu, né? Você é engenheiro, fez engenharia elétrica, por que desse curso, né? Chegou a fazer cursinho, entrou direto do terceiro. Conta um pouquinho desse começo de trajetória para a gente começar a entender qual que é o seu perfil, que vivência você teve nesse período aí. Claro. Bom, vamos lá. A questão da engenharia elétrica, né, eu não vou saber dizer o porquê realmente eu quis fazer a elétrica. Eu sou filho de engenheiro, meu pai foi formado em engenharia de produção, meus 2 irmãos mais velhos acabaram fazendo produção também, mas antes deles decidirem ir para a engenharia, eu já tinha decidido que eu queria elétrica. E eu era muito questionado em casa pelo meu pai, que falou, mano, mas você quer elétrica? Porra, é a pior de todas, né? Assim, nossa, eu tive as matérias de elétrica, eram
horríveis, horrorosas, por que você quer? Eu não sei se eu olhava plaquinha de circuito impresso em casa, desmontava um videocassete, olhava e falava, nossa, isso aqui é muito louco. Eu achava muito da hora a parte da elétrica. Se eu não fosse para elétrica, talvez fosse para mecânica, assim, porque a civil foi algo que, não sei, não me atraía, mas eu fiquei nessa. Aí já tinha mais facilidade com exatas, né? Então, eu sabia que ia fazer alguma coisa voltada mais para engenharia. Ler, para mim, sempre foi muito complicado, nunca gostei muito de ler. E fazer uma redação era um sofrimento eterno. Então, aí já cortou bastante opção. Eu fui bem CDF, eu acho, assim, durante a escola. Né? Até o colegial, eu gostava de estudar. Eu estudei em escola pública até a 8ª série. Aí o colegial eu fiz no CETA, em São José do Rio Preto, noturno. E aí eu lembro que naquela época você devia, eu acho que pagava R$70 numa mensalidade no noturno. Então, assim, é uns auditórios, uma galera. E aquele voltado, né? O conceito da escola era estudar para fazer, colocar na sua cabeça que você tem que fazer uma estadual, uma federal, então eu tinha muita vontade. Apesar que todos os meus irmãos mais velhos, né, que já estavam na faculdade, meu pai ter formado em particular, mas é algo que eu queria. Prestei direto o terceiro, levei um rei, né? Não passei em nada. E aí falei, mano, quero fazer cursinho. Meu pai achava que era a maior perca de tempo, né? Minha mãe, assim, sempre foi mais neutra, era aquilo lá que eu quisesse, estava ok. Meu pai falou, mano, perca de tempo, faz uma particular aí, já começa a pagar, vai fazer cursinho para aprender o que você já deveria estar sabendo, né? Mas eu insisti, falei que queria, era uma vontade, queria tentar, pelo menos, assim, ter uma oportunidade, porque aí no cursinho, como eu já estudava lá, ele tinha uma condição especial, né, de pagamento, então, era coisa de menos de R$150 na época, para fazer um cursinho bacana. Então, eu falei, cara, eu quero ter a oportunidade de tentar o cursinho, e vamos ver, se não der, pai, aí beleza, aí eu vou para uma particular, não tem problema nenhum, né, não discrimino. Então, fiz um ano de cursinho lá, eu lembro que, mano, vi as matérias, eu falei, putz, velho, tinha 4 frentes de física no cursinho, eu falei, mano, eu vi 1,5 no noturno, né, então realmente não tinha como, e eu também, eu estudava, mas eu era um estudante passivo, né, eu estudava o que me passavam lá, nunca fui, nossa, vou pegar livros e mais livros e à tarde para a escola para ficar estudando, então não era o meu perfil no colegial, estudava meio que aparecia, e aí o volume de carga era bem menor, né, a jornada era menor, não tinha muito o que fazer. Mas aí, fazendo esse cursinho, me preparei, dediquei bastante e acabei passando em Ilha Solteira, passei na PUCamp, né? E tanto que já tinha, quando eu fui chamado na Unesp, já tinha pago 2 ou 3 mensalidades na PUCamp, então eu ia seguir por lá, se não tivesse passado em outra, e acabei passando na UEL também. E aí, Londrina, pô, cidade maravilhosa, só que quando eu conversei com algumas pessoas, falou, pô, mano, você quer engenharia, né? Ali, a Ilha Solteira é uma faculdade de engenharia, né? O campus de engenharia, tal, tem os outros cursos que são bons também, da área de biológicas e agronomia, mas, falou, meu, a UEL, eu acho que tinha elétrica e mais uma só, então, falou, é muito diverso, né? Você quer... E aí, São Paulo, mais perto, então, eu acabei escolhendo ficar por Ilha Solteira mesmo, não me arrependo de maneira nenhuma, né? Uma baita faculdade, assim, grandes aprendizados, principalmente o relacionamento, né? A parte de relacionamento que eu vou comentar aqui também, das amizades que eu fiz, que carrego aí para a vida. Então, hoje em dia, não trocaria ter feito Ilha Solteira por nenhuma outra. Gosto muito da jornada que eu segui, a maneira com que a minha vida seguiu. Sou bem grato por tudo isso. E o porquê ter escolhido Ilha Solteira é porque na época era a melhor relação candidato-vaga. Então, assim, tem gente que fala assim, nossa, é porque Ilha era melhor. Mas eu olhei lá na época, era menor, eu falei, pô, vai ser Ilha mesmo, porque a chance já não tá muito a meu favor, né? Então, vamos ajudar no que der. Tem que saber também o tamanho do desafio que você quer enfrentar, né, cara? Você já quer entrar num curso que é difícil e, pô, se é seu sonho, beleza, vai atrás, né? Mas, de fato, eu também tive uma experiência similar, né? Eu olhei para as 3 Unesps ali que tinha a civil, falei, cara, não conheci Ilha Solteira, mas me parece que tem uma relação bacana aqui, factível de entrar, então é nela que eu vou buscar, né? E também, obviamente, pela qualidade, né? Mas show de bola. Não, é um negócio aqui, cara. Como que vai explicar isso, né? Olha só, o meu também, meu irmão fazia Bauru, na Unesp. E Ilha Solteira, o único que tinha no meio do ano. Prestei e passei. Cara, foi ficar uma semana lá, esquece, mano.
mas nunca mais saí de lá, cara. Você Não gostou, tem. né? Você estendeu o quanto deu ali, né? Para ficar, não de graduação comum, mas de mestrado, tal, que desce, né? Mestradinha ali, né? Mestradinha a mais ali e tal. Aí, vai indo. É isso aí. É bom Realmente não. demais, cara. Bom. Eu falo que Ilha Solteira é um paraíso oculto, né? Não tá no radar de ninguém, mas todo mundo que vai fala, putz, ainda bem que eu vim pra cá, né? Enfim. Cara, Ilha Solteira é muito legal. Tem um parênteses assim sobre, falando um pouco até de entre nós de pessoas, porque, se eu não me engano, tinha uns 40 mil habitantes, né? E aí você tem lá 3 mil, 4 mil universitários. Então, cara, é uma cidade universitária, né? É muito fácil acesso. Então, eu lembro que no primeiro ano eu morei nos predinhos lá. 5 minutos você está na casa de outra pessoa, juntava muito. E aí, os meus irmãos que faziam particular, fizeram Unimap, né? Campus ali em Santa Bárbara do Oeste, Faculdade Metodista de Piracicaba, e eu lembro que eles falaram, pô, eu tenho lá a minha turma, né, a minha turma, assim, dentro da minha sala, da minha turma, eu tenho o meu grupo de pessoas, de amigos. Aí eu falava, eu também, o meu grupo de amigos ali, mais próximos, são os 30 dos 40, né, porque assim, porque tudo era, vamos fazer um churrasco, tá todo mundo lá. Vamos fazer não sei o que, tá todo mundo lá, muito fácil. Então, isso é muito legal da experiência de se estudar. Tem uma diferença já, pelo que eu senti um pouco, assim, entre universidades particulares e estaduais, né, as estaduais pegam, mas isso de ter que ter apelido, tal, então isso já promove, eu acho, uma interação maior entre as pessoas, entre os calouros e os universitários, mas tem também de ser uma cidade pequena, né, quem estudou na Poli é difícil, você fala, cara, como você vai juntar todo mundo? Cada um de um canto de São Paulo, é muito difícil, então essa eu acho que é uma grande vantagem de Ilha Solteira, promover essa união entre todos os É, alunos. que é, é o tal do network, né? Que a gente já conversou em outro episódio, né? A gente ouve falar tanto de network, né, a gente faz ali, vai descobrir, né, o sentido da palavra só depois, né? Mas Ilha Solteira permite muito isso por conta da facilidade e proximidade que a gente consegue ter com todo mundo que está envolvido com a universidade, seja de qual curso que for, né? Está muito próximo ali. E aí, Bruno, entrou na faculdade, nem se diz. Chegou lá, Ilha Solteira, eu vou morar no prédio, tá? Quais foram os seus primeiros passos ali, tá? Você já começou a olhar para atividades extracurriculares ou não, tá? Você já começou a traçar algum plano para futuro profissional ou você foi, né, inicialmente se deixando levar, certo? Ingressando nas matérias e aí, conforme fosse aparecendo as questões, você ia aderindo a elas. Como foi esse início seu da universidade? Tá. Eu não posso nem falar que a grade da elétrica era muito pesada no começo, porque a engenharia elétrica eu acho que menos tem crédito, né? Era uma coisa de uns 20 créditos, assim, no primeiro semestre. Então, não posso falar que era muito pesado, e por isso que eu não fui buscar nenhuma outra opção ali. Mas eu fui me deixando levar no começo, né? Eu já não fui atrás de outras atividades. E eu, quando entrei na faculdade, dizem aí, quem estudou comigo no cursinho, no colegial, e depois quem estudou comigo durante a graduação, que eu mudei bastante. Como eu falei, tinha um perfil um pouco mais CDF ali, mais quietinho. Eu realmente tinha um problema muito forte de timidez, até para conversar, para interagir. Então, esse início da faculdade, para mim, de encarar tudo sozinho, pô, fui lá, fiz a minha matrícula sozinho, encontrei onde morar, fiz a mudança, meus pais me ajudaram depois com a minha mudança, mas só de estar num ambiente totalmente, não dá para falar que é hostil, né, que, pô, um puta clima maravilhoso, mas um ambiente tão longe, assim, aquele quebra de vínculo da família, então aquilo para mim em si já foi um desafio ali, né, e eu carregava isso comigo de que eu saí do colegial com bons amigos, mas poucos, e aquilo que eu trouxe, que eu falei, cara, eu quero ser diferente, né? Eu estou aqui na faculdade, eu quando estudei o colegial, eu estudava em Ibirá, eu morava em Ibirá e estudava em São José do Rio Preto. Então, essa coisa de ficar viajando tudo, né? Tem muitas pessoas que fazem isso até durante a graduação, mas você não viver aonde você está a maior parte do seu tempo te priva de muitas oportunidades. Então, o colegial, eu não conseguia sair, não conseguia aproveitar, uma extra tarde, não tinha, porque eu dependia do fretado. Quando eu fui lá para Ilha Solteira, eu falei, pô, tô aqui, tô na cidade, primeiro ponto eu quero fazer amizade, eu quero conhecer, preciso quebrar essa coisa dentro de mim, então foi muito, pô, aprendendo a se virar, né, aquela coisa, você tá sozinho, passou mal, tem que ir pro hospital, então para mim foi uma mudança
já que me tirou bastante da zona de conforto, de sair da casa dos pais, né, apesar de ter feito um ano de cursinho, estava um pouquinho mais maduro, mas 18 anos, né, hoje eu vejo, eu falo, cara, né, com 34, então, eu falo, não, sabe de nada, né, o inocente. E aí, só o baque da faculdade, eu fui bem com esse foco de desenvolvimento pessoal, né, de sair um pouco do que era o meu conforto, de querer ficar quieto em casa, então tentei ser mais sociável, esse foi o meu primeiro momento, né, na faculdade. Depois até, ao longo da graduação, pensei em buscar uma IC, mas não estava tão dedicado a isso, né, só o estudar em si da elétrica ali, já sentia que me pesava bastante, né. Eu cheguei do cursinho com aquela coisa, eu sempre estudei sozinho, então, do colegial, né? E aí eu falei, mano, faculdade, tem que estudar sozinho aqui, tranquilo. Peguei lá cálculo 1, Guidorize, né? Comecei a resolver os exercícios ali. Chegou na P1, tirei um 3, eu acho, um 2. Aí eu falei, eu acho que não vai dar para seguir nesse naipe, não, porque eu ia resolvendo os exercícios, aquele lá que eu não conseguia resolver, eu falei, isso aqui, só isso que eu não vou fazer. Aí eu lembro de chegar na P1 e inserir todos os exercícios que eu não consegui resolver do Guidorize. Aí eu conheci a sala 24 horas, né, a biblioteca, e conversando com os amigos, fazendo amizade lá na turma, comecei a estudar com o pessoal, então eu sempre fui, já no primeiro semestre eu recebi esse pedal aí de que eu não era do perfil que ia aprender as coisas da elétrica sozinho, não tinha essa dedicação ou capacidade, eu acho que faltava mais dedicação do que capacidade, né? Eu gostava de estudar um pouco mais raso ali, não queria aprofundar tanto e dedicar tanto tempo estudando, ir na sala dos professores. Então era aquele lá que preferia, pegar esse rapaz aqui que já pegou o macete, deixa eu aprender aqui, e assim eu fui ao longo da graduação também desenvolvendo para estudar para as provas. Só pegar um gancho aqui, Bruno. Ilha Solteira acaba também assim, eu concordo muito com você, né? É um ambiente muito universitário, de comunidade mesmo, né, cara? É uma cidade pequena, com muito universitário proporcionalmente à cidade pequena, né, até de distância, então você está sempre próximo das pessoas, você acaba, cara, conhecendo do primeiro até o último semestre, e tem esse potencializador aí que são as matérias, né, os professores, mais especificamente, que acabam forçando a gente a ter que, de fato, cara, juntar grupo ali para resolver o problema, porque o negócio não é simples de ser feito, né? Isso para civil, para mecânica, para elétrica. Então, talvez seja até uma estratégia, né? Forçar, de fato, integrar ainda mais a sala, né? Os alunos e tudo mais, em torno de um problema mega difícil, exercícios mega difíceis que a gente acaba estudando lá, e facilita, né? Mas aí só pegar o gancho de, cara, você trouxe que você era um pouco tímido até quando entrou na faculdade, e chegando num ambiente, como você disse, hostil de certa forma, porque era distante, né, não conhecia muita gente, etc. Cara, eu vejo que tem sempre duas possibilidades quando você enfrenta um problema desse, né? Ou você se fecha ainda mais e fala, cara, beleza, ou eu vou da sala para casa, da casa para a sala, e é isso, se fecha ainda mais e fica cada vez mais retraído. Ou você de fato abraça a dificuldade e fala, cara, eu vou passar 5 anos aqui. Se eu não, né, talvez perder um pouco dessa minha timidez e me conectar com as pessoas, conhecer a galera que eu vou ver ali todo dia, acho que talvez nem aguentasse passar os 5 anos, né? Então, de fato, frente a um problema e talvez uma necessidade de desenvolvimento que você tinha, você chegou numa bifurcação, cara. Ou eu me retraio mais ainda e talvez nem conseguisse concluir a faculdade, ou eu, de fato, cara, preciso me desenvolver, se abre para o problema e vai, né? E aí o ambiente de Ilha Solteira novamente facilita, né? Aí, só para devolver a palavra para você e a gente engatar nessa conversa, então, cara, entendi que você tinha um perfil ali um pouco mais estudioso antes, entrou na faculdade e seguiu com um pouco desse perfil, focado mais em sala de aula, mas percebeu que precisava de grupos ali para te ajudar nesses estudos, porque sozinho você talvez não conseguisse. O que você, assim, o que você buscou, e se é que você tinha essa clareza lá atrás, de cara, as aulas vão me dar, né, um panorama, um background aqui, onde que eu tenho que buscar outras informações para ir complementando a minha formação, né? Podia ser até, cara, só a sala de aula não vai ser suficiente, eu vou ter que ir na sala do professor, eu vou ter que ir na biblioteca,
ou não, eu vou ter que me envolver com um grupo de pessoas, eu vou ter que morar numa república, eu vou ter que participar de algum grupo. Conta um pouco para a gente aí se teve alguma experiência nesse sentido para você complementar o que você via já dentro de sala de aula para você ter uma formação mais completa, se desenvolver como pessoa, como você mesmo trouxe aí. Claro, claro. Não, até, para ser justo com a minha história, que eu tinha esquecido, no primeiro semestre eu participei, né, daquele robô Lego que tinha, da elétrica, e um grupo era do I3E, o outro era do PET. Aí eu fiz parte do grupo do PET, e depois até me inscrevi para participar do PET. Sofri um bullying do pessoal lá do predinho, que não sei porque não gostava muito do pessoal do PET, mas eu cheguei a ficar como um suplente. Ficaram 3 pessoas, né, eram 2 vagas, um passou direto, ficou eu e uma menina de suplente. Aí depois de uns 6 meses eu desisti. Falei, mas isso aqui não é o que eu estou querendo no momento. Era interessante, com um grupo super bacana. Isso até senti falta, eu acho que ao longo da graduação ter feito parte de um engajamento de um grupo assim, o pessoal que fez do I3E, da Engenharia Júnior, tem umas iniciativas bem legais lá que eu acabei não participando, mas assim, nesse primeiro momento eu foquei e falei, mano, preciso me desenvolver, aquela coisa, né, era mais retraído, eu falei, eu quero começar a sair, perdi um pouco a mão, comecei a sair um pouco mais, só que como a minha natureza não me deixava varzear demais também, aquilo lá eu puxava, então quando eu tinha que sentar e estudar, aí acabou, né, eu sentava e estudava. Então, isso eu mantive mais ou menos um equilíbrio ao longo da graduação, de quando o negócio apertava, o calo apertava, eu falei, não, aí não tem para onde correr. Aí, em sala de professor, mas eu fiz vários grupos de estudo, né? Tanto grupos da minha própria turma, como grupos, acabava estudando mais até com quem estava fazendo a matéria pela segunda, terceira vez, que era o pessoal de turmas mais... É que eu acho que era a galera que acabava, por coincidência, deixando também tudo mais para a última hora, né? Então, eram os grupos ali que estudavam, virava na sala 24 horas, estudando um pouco de véspera. Mas tem umas histórias muito legais, que esses grupos, assim, eu lembro uma vez, estava conversando eu não lembro o apelido do cara, mas ele estava fazendo a matéria, eu acho que pela 8ª GV já. Aí, quando eu falava que estava estudando com ele, né, tinha mais uns 3, os caras falavam, mano, você está estudando com um cara que já está fazendo 8 vezes, com certeza vai dar errado. Eu falei, não, mano, o cara já tá mais castigado, ele tinha tudo, ele tinha todas as provas, ele tinha tudo. Eu falei, mano, beleza, ele não soube como aplicar, mas ele tem o conteúdo aqui, a gente tá fazendo agora diferente, vendo que todo mundo no grupinho passou naquela matéria. Aí, um dos pontos que eu peguei foi a questão de república, para mim, que foi um marco muito importante na faculdade, que me ajudou muito, né, foi a convite ali, o pessoal dos predinhos, né, alguns estavam saindo dos predinhos para montar a república e me convidaram para fazer parte, fiquei bem feliz, porque era uma galera que tinha batido muito a sinergia, o papo, galera animada, né, então eu falei, pô, faz sentido para mim, e por ser cursos diferentes, então até nisso, aquela coisa, você tem que saber o que você quer, né, eu acho que a pessoa entra e fala, eu sou introspectiva, gosto de ser assim, não é algo que me incomoda, pô, tá ótimo, só tem que ter a paz de lidar com as escolhas e saber o que quer para si. E eu era dessa maneira, mas isso me incomodava. Eu falei, eu não quero mais ser assim. Então, ir para uma república, né, eu falei, pô, e de cursos diferentes, eu ia ter um da elétrica, só que era mais veterano que eu, pessoas da mecânica, depois entrar no civil, então, ter a possibilidade de conhecer outras repúblicas, outras turmas, eu falei, isso aqui faz sentido para o que eu estou buscando desse desenvolvimento de pessoa dentro da faculdade. E foi, um tiro certeiro, eu lembro que meu pai me cornetou, falou, mano, não vá para a República, porque você vai perder a mão, você vai começar a sofistar, você não vai querer estudar, e eu dei muita sorte da galera lá ser bem responsável, né, bem assim, sem julgamentos aqui, mas dentro da nossa República não entrava droga, então a gente tinha regras ali que eram seguidas, e isso fez com que as famílias também vissem que era uma coisa diferente, que não estava lá só para zoeira, fazia as zoeiras, só que o pessoal era responsável, né? Então, me ajudou bastante a desbloquear, fazer esse networking, até hoje, porque a vida nossa não tem muito segredo. Às vezes, quando você não conhece, parece que é uma coisa assim, fala, mano, no mundo profissional. Eu lembro quando eu era novo, calouro na faculdade, olhava, né, calouro, né, o bicho na faculdade, olhava as pessoas mais velhas e falava, nossa, esses dinossauros aqui, o que será que passa na cabeça deles? Aí quando você chega nessa fase, você vê que fala, mano, é a mesma coisa, né? Tipo, não tem uma diferença. Aí quando você entra no mercado de trabalho, você fala, nossa, um emprego. Aí depois você está trabalhando, você fala, não é isso. E a vida é resolver problema, né? Ação, reação ali é resolver, desenrolar as coisas.
Então, dentro da República, apareceu muita oportunidade de me envolver, de conhecer gente, e aí começamos a promover algumas festas, e aí você fala, pô, gerenciar aqui, expectativa que se eu ficasse isolado lá, mais quietinho no meu canto, eu não ia ter me exposto, né, tanto, e eu acho que as qualidades, assim, os soft skills, essa de personalidade, é muito importante. Talvez hoje eu acho que é o mais importante. Você pode saber muito, a menos que você queira uma vaga ali, onde só vá, pensando no mercado de trabalho, puxar o seu conhecimento técnico, né? Pô, o saber interagir, o conversar, o desenrolar, o resolver um problema, é, é o que se busca, é o que hoje eu busco, né, no cargo de executivo do pessoal, é o que eu vi que me valorizaram muito durante a minha carreira na Siemens, por você ser esse desenrolado. E isso, a graduação com professores que não facilitam tanto sua vida ali, que você tem que se virar nos 30 para passar de um jeito ou de outro, né? E morar com um monte de gente, pessoas diferentes, lugares diferentes, e querer fazer uma festa, ao mesmo tempo ter que estudar, então ter que gerenciar ali os interesses seus, e onde você vai pôr seu foco em um momento ou outro, pô, isso tudo vai te gerando uma bagagem que depois realmente é aplicável, né? Porque a vida depois é isso, é gerenciar o que vai ser uma prioridade num dia, o que você quer, se vale a pena perder uma noite ali trabalhando para entregar, ou se não é algo que realmente vai fazer a diferença, que vale a pena você priorizar a sua vida particular naquele momento. Então, o trabalho nada mais é que uma sequência dessas escolhas, né, que você vai tomando. E isso, em Ilha Solteira, eu acho que me fez aprender bastante sobre isso. Mano, vou pegar um gancho que você disse, essa questão da matéria que você fez com o colega lá que estava na oitava vez, né? A gente na República, e no momento lá que aí tava um calouro, né? No trânsito, né, o bicho, da engenharia mecânica. E aí ele conversando com outro colega veterano também, né? Que era da mesma turma minha, e ele pegou e falou, né? Explicando as dicas todas lá para ele para passar, acho que era cálculo. E aí tinha eu e mais um, que a gente começamos juntos, né? Com esse terceiro, só que a gente passou de primeira. E a gente dando os toques pro bicho, né? Mano, né, você vai estudar, faz essa forma, né? Dando os macetes ali no que ele deveria focar, né? Aí o outro estava pela quarta vez fazendo, virou e falou: não, escuta eles não. De cálculo eu manjo, não sei o que lá. Pela quarta vez falando, tá? Aí foi, deixamos passar assim. Aí depois eu cheguei no bicho e falei: ó, bicho, fala um negócio, uma vez só pra você. Cara, você vai ouvir o cara que tá a quarta vez falando, ou você vai ouvir os dois que passou de primeira? A opção é sua, né? E o que você quer fazer ali. Ô, Bruno, mas interessante, cara, você ter se jogado ali, né, nas experiências, né, para desenvolver toda essa parte, né, de relacionamentos. Eu te conheço bastante tempo, não sabia, né, sabia de alguns pontos, mas não tão a fundo ali, que era um objetivo, né? Eu acho, Isso. eu acho que você se entregou até demais aí no desenvolvimento, né? É. Pô, show de bola, mudança positiva pra caramba. E assim, cara, e você disse, em momento algum você quis buscar atividade técnica, no caso, iniciação científica, né? No caso, o PET, ele não serviu, tá? O que teve para você de questões que você diz, não, isso realmente eu não quero. Era realmente esse objetivo teu, né? Claro, o principal da faculdade, né? Se formar, show, né? E você estava tão focado, assim, em realmente desenvolver esse lado seu relacional, que nenhuma atividade extra técnica, né, te agradou, assim, você gostou tanto dessa questão, certo? Você foi se envolvendo, como você trouxe, né, organização de eventos universitários, né, vulgo festas, e você participou de alguma atividade extracurricular que também era mais relacional, era mais eventos, mais algo assim, tipo uma atlética da vida, né, algo nesse formato, tá? Então, isso tendenciou, né, a você escolher realmente não querer fazer nenhum extra na parte técnica, ou não, ou foi, né, automaticamente para você. Como foi isso?
Tá. A questão da parte técnica, né? Eu acho que eu falhei, eu pego um pouco da responsabilidade nessa, eu poderia ter me dedicado um pouco mais, estudado mais, para ver se eu destravava um gosto melhor, pelo menos pela a maneira que a elétrica foi apresentada, né, a didática da elétrica dentro de Ilha Solteira. Porque, em outras palavras, o que eu poderia falar, o curso da elétrica da Ilha Solteira não encaixou muito com o meu perfil, mas talvez porque eu fosse um pouco vagabundo, não estudasse tanto, né, então não é a culpa da faculdade. Mas eu digo isso porque eu comecei quando foi entrando eu não faria outro curso. Falar, você faria outra coisa? Eu falei, não, eu gostei de ter feito elétrica. Mas eu achei que em solteira, a questão técnica ali, né, o cálculo, é muito, né, muito demais para mim, pelo menos pelo que eu estava disposto a me dedicar estudando naquele momento. Eu senti muita falta de ter mais parte prática, né? Os cálculos ali, eu confesso que eu me via calculando páginas e páginas de cálculo e às vezes sem saber justificar o que era aquilo na prática, de falar assim, o que é isso? Eu lembro de estar conversando com um amigo meu lá, falou, cara, circuitos elétricos, 3 páginas, ele falou, mano, cheguei nesse cálculo aqui, aí ele falou, não sei nem o que é fator de potência, eu sei calcular pra caralho, mas o que é, não sei. Eu falava, porra, mano, então isso é foda. Eu lembro que, tipo, quando eu fui fazer instalações elétricas residenciais, eu olhei e falei, mano, essa matéria eu quero aprender. Porque eu vou sair daqui um engenheiro que não sabe fazer a instalação da sua própria casa, né? Aquele negócio do ego, assim. Eu falei, vou aprender, pô. E, mano, aí chegamos lá, a professora passou o departamento de engenharia elétrica inteiro, né? Pra gente fazer, com, sei lá, 40 salas. Eu lembro que só para fazer o desenho no A1 lá foram 2 semanas desenhando, puxando o filme, um absurdo. E aí o memorial de cálculo de todas as salas, aí eu fiquei com inveja do pessoal da Civil, que fez o projeto elétrico de uma casa. Aí o moleque da Civil em casa aprendeu mais, porque era um projeto mais simples, porque mano, era muito. Então, aquela coisa, porra, mano, mas se você ter estudado mais, dedicado mais, concordo. Então eu tenho a minha parcela de culpa. Mas, naquele momento, eu falei, pô, mano, se fosse algo um pouco mais simples ali, eu acho que teria encaixado mais como perfil e teria despertado mais interesse de aprofundar em outras partes técnicas, buscar, né, outras coisas específicas da elétrica. Como, por exemplo, eu saí quando eu fui fazer estágio, né, a gente vai conversar sobre isso, eu fiz umas matérias na USP e no Mackenzie. E aí as, né, específicas, eu fiz no Mackenzie. E eu fiz instalações elétricas prediais no Mackenzie. Cara, era muito legal lá. Que eu chegava, a primeira aula, o cara já foi pro laboratório. Já falou, mano, tá aqui um puta laboratório bacana. Eu falou, vamos fazer conexão, aqui ligação, acionamento de motor, conexão estrela, triângulo, assim. Já brincou um pouco na prática, voltou para a sala, espichou lá, explicou como que era. Aí eu olhei e falei, porra, mano, que da hora, que gostoso. Tipo, eu falei, nossa, era isso, o sonho da criança, ela que quis fazer elétrica era para fazer isso. Então, aí depois eu tive contato também com a INSPER, né, para uns projetos já de trabalho e tal, e eles me apresentaram lá a maneira com que eles expõem o aprendizado, tanto que hoje eu falo, cara, tem excelentes faculdades em todos os meios particulares e estaduais, federais, mas eu vejo que o ensino, para mim, eu acho que eu teria agregado mais, aprendido mais, né, novamente pelo que eu estava estudando ali, eu consegui estudar na época, né, mediante outras prioridades que eu dei durante a graduação, se eu tivesse feito uma outra faculdade, porque aí eu senti falta disso, de poder sair lá com, eu falei, mano, não quero calcular, integral dupla, parcial, pá, eu queria saber como que faz o acionamento aqui do motor, como que é uma ligação, fazer um circuito elétrico. Então, eu queria algo um pouco mais raso. E esquece, né? O Unesp não é isso. Lá você vai ser fundo. E beleza, tem que ser, porque ali você vai gerar profissionais que vão para o meio acadêmico, vão ser muito específicos, que precisa dessa bagagem. Então, aí, nesse ponto, me fez procurar outras coisas dentro da faculdade, porque eu falei, aí a graduação por si só já era um desafio bacana para mim, da parte específica, e eu fui procurando outras coisas, entrei na bateria, mas também não era, na época que eu estava lá, teve a ditadura batera lá, que era assim, tem que ser. Aí também eu falei, mano, não é o que eu quero ser tão, né, fudido aqui, eu quero descontrair, quero
conhecer o pessoal, tal, gostei de tocar um instrumento, era uma coisa que eu queria, e foi muito bacana, né, participar da bateria. Eu tive a oportunidade de ajudar a chapa de uns amigos da minha turma que foram do diretório acadêmico de um ano, se eu não me engano, 2011, e eles me chamaram para ajudar para fazer o festival MPB. Então, foi uma época ali que foi muito bacana, porque quando eu entrei na faculdade, em 2009, teve um festival, já entrei meio que o festival foi muito bom, assim, do MPB. E aí teve, eu acho que mais um ano, e aí teve um que não teve. E aí, quando eu fui participar lá do DA com eles para ajudá-los, né, eles falaram, porque, eles quebraram, assim, quase o DA elétrico, os caras ficaram devendo fornecedor na cidade inteira, teve cara que saiu fugido, foi um negócio, assim, absurdo o que virou o Festival MPB. E aí os meninos lá da minha turma, da chapa, falaram, não, a gente vai fazer, vamos fazer, só que vamos fazer diferente, não vamos contratar a banda com puta nome, vamos fazer um negócio mais pé no chão, promovendo mais o que é o espírito do festival, que é as bandas regionais se apresentando, fomos atrás de um monte de patrocinador, e eu fiquei responsável com a parte de vendas. Então, falar, pô, Bruno, você vai lá vender camiseta, vender caneca, vender cerveja, vender o que tiver para a gente levantar o que a gente vai gastar para ficar pelo menos no 0-0. E, pô, e é isso, como eu comentei já aqui, é resolver BO, correr atrás, né? Então, pô, responsável pelo bar, a gente vendia cerveja e conseguimos um puta fornecedor de água, eu lembro que eram umas águas nos saquinhos que um dos meninos foi buscar, acho que em Jales, e conseguimos também não sei quantos fardos energéticos. Então o pessoal chegava para comprar cerveja, comprava cerveja e falava, quanto que é a água? Não, água é de graça. Quanto que é o energético? Energético é também de graça. E ele falou, nem precisa vender o energético. Os caras falaram, como vocês estão dando energético e vendendo cerveja? Eu falei, porque foi o que a gente conseguiu aqui, a gente não quer lucrar, quer fazer um festival da hora para o pessoal da faculdade, e sair no 0-0, e sair, eu acho que até mais no 0-0, foi o primeiro de alguns anos aí que vinha, que só dava um prejuízo, a gente conseguiu fazer o negócio dar lucro, foi uma experiência bacana, né? O pessoal achava que eu conseguia administrar por conta dos eventos universitários, né, das festas que a gente fazia, eu acredito que elas tenham me ajudado mesmo, né, nesse desenrolar, e porque, cara, para mim isso é o mais importante, né, você precisa saber, lógico, teoria, você precisa saber colocar as coisas em prática, você tem que ter a bagagem técnica, né? Muito a depender também do que você vai exercer no mercado de trabalho, mas esse desenrolar, o resolver problema, é onde você pega o cara, se o cara vai, o que vai virar a vida dele, porque pessoa quadrada não dá, né? Então, aí eu acabei focando, né, nessas outras atividades extras da faculdade, que tem várias, que é super bacana. Teve um pessoal, acho que da minha turma, que foi pro Baja, às vezes eu passava lá, ver o que eles estavam montando nos carrinhos, então tem muita opção, e para mim o principal que eu levei foi isso do networking, da exposição, de resolver coisas diferentes, tomada de decisão, ali você já tem que começar, e todo mundo erra, né? Você vai errando, vai aprendendo, dura ficar cometendo sempre o mesmo erro, mas errar é sempre parte do processo. E, lá foi muito disso, né? Então... No fim, né, Bruno, de novo, né, voltando ao que a gente falou lá atrás, você estava e aí você tem talvez um perfil até parecido com o meu, né, cara, me inquietei também durante a faculdade sobre essa questão técnica, né, o jeito robusto demais de apresentar a parte técnica dos cursos, né, a Civil também tinha suas peculiaridades aí, mas de novo, você enfrenta esse problema e aí você pode encarar, beleza, a faculdade é uma bosta, e não sei o quê, e aí talvez você realmente não consiga também concluir o curso. Mas, cara, deixa eu ver então o que tem no entorno disso aqui que eu posso aproveitar a jornada, né? Vou continuar me dedicando para me formar em engenheiro, que é o que eu queria, mas vou aproveitando outras experiências ali para desenvolver, conhecer, testar algumas coisas que no fim pode até indicar, não é um caminho que eu gostaria de seguir, mas você pelo menos testou, né? Você aprendeu, né? Então, a gente fala, e a gente já falou em vários episódios sobre isso, que é aproveitar a jornada completa, né? Todo o entorno da faculdade, todas as experiências que tem ali em volta fora da sala de aula, na verdade, vão te formar uma pessoa e um profissional melhor, né? E aí, para a gente caminhando já para esse lado profissional, cara, deu para entender bem sua bagagem aí, né? De experiências, cenário, como foi. Mas conta para a gente aí, como é que foi, já olhando para a parte final da graduação, para essa transição para o mercado de trabalho, né, cara?
Então, entendendo todo o cenário que você tinha vivido ali, você tinha alguma já carreira em mente, uma empresa em mente, ou saiu como naturalmente acontece, né, cara, vendo todas as oportunidades que tem e vai se inscrevendo e vai também aprendendo no processo até chegar onde você chegou. Conta pra gente aí, por favor. Beleza. Assim, as oportunidades aparecem, né? Você tem que estar pronto ou se arriscar. É que eu falo, parece que ao longo da minha graduação tudo foi acontecendo muito natural, né? Passei na faculdade, beleza, mas me expus à possibilidade de passar na faculdade. Depois estava lá morando nos predinhos, fui sociável, recebi o convite de morar junto na República, foi uma coisa bacana. Eu falo, assim, parece que foi tudo fluido. Que entra nisso, que, pô, você foi atrás, pesquisou sobre as empresas, né? Você gostava já da Siemens, que foi a empresa onde eu passei. Falei, não, né? Aconteceu de estar todo mundo lá, final do quarto ano, todo mundo falando de processo seletivo, testando, aprendendo. E eu falei, cara, eu não fiz nenhum, não sei nem como que vai ser uma dinâmica. Aí um amigo meu falou, o da Siemens está aberto ainda, por que você não se inscreve? Eu falei, é esse mesmo que eu vou fazer. E foi um tiro ali e um acerto, né? Então, foi uma cagada ou era para Sniper. ser? Sniper. Eu falo, mano, era para ser, acredito muito em Deus. Eu falo, Deus foi muito bom comigo nas coisas que foram aparecendo. Por outro lado, também poderia ter entrado numa puta vaga fodida de outra empresa, que eu também não me expus a essa possibilidade, né? Então, por isso, eu sou grato com o que eu consegui, mas foi apenas o que eu tentei ali. Então, mas foi assim, o momento da faculdade vai chegando, né, no quarto ano, a elétrica tem aqueles 6 meses, né, para você sair para estágio, só que ninguém consegue um estágio só de 6 meses, muito difícil, a maioria das empresas é de 1 ano. Então, como eu entrei no começo do ano, então tinha a opção de procurar o estágio ali no final do quarto ano para começar no quinto, e aí fazer esse 1 ano estudando fora, como eu mencionei que fiz matérias no Mackenzie e algumas na USP, ou esperar ficar lá mais os 6 meses e aí no meio do último ano realmente prestar para estágio. Mas como já tinha encavalado algumas DPs, eu não ia conseguir estar livre, né, os últimos 6 meses da graduação mesmo, e como eu sei que é muito difícil, até processo seletivo para meio de ano, né, mais comum pelo menos, ou para o final do ano, esses não são os estágios pontuais, né, são esses eventos de estágio que algumas grandes empresas têm, geralmente é para o final, para começar o ano. E aí foi onde eu me inscrevi no processo seletivo da Siemens, eles tinham um programa lá que chamava PDT, Programa de Desenvolvimento de Talentos, né, aquele estagiário Nutella, né, porque era a mesma coisa que o estagiário, só tinha um acompanhamento diferente lá dentro da empresa. Então, eu lembro que eu participei, era um processo seletivo um pouco longo, né, foi uma experiência, eu acho que para quem estiver na fase de prestar processos seletivos dentro das empresas, faça o máximo possível, porque cara, é muito hábito de estar fazendo isso. Você vai ver, deve ter milhares de vídeos no YouTube do que você fala, como agir, né? Desde as dicas mais padrões, conheça sobre a empresa, para você poder fazer comentário, você não mostrar que você está ambientalizado, mas eu fiz isso, né? Comecei a entender, falei, não, já que eu vou prestar, também vou levar a sério. Lembro que a partir do inglês me desesperei, porque você tinha que ter inglês intermediário, meu inglês, assim, era ridículo, mas consegui passar na fase de inglês deles, e caí lá na dinâmica de grupo, na última, né, no painel, onde tinham, acho que, 11 pessoas para 3 vagas, e aí rolou a dinâmica lá, eu lembro que, no primeiro momento, a apresentação tinha eu e mais uma pessoa dos 11 que não tinham feito intercâmbio. Então, eu falei, caralho, mano, tipo, o pessoal aqui é forte, né? Porque já tem essa. Tinha um lá que eu olhei e falei, mano do céu, esse cara aqui é fodido. O cara era presidente do diretório acadêmico Latam, lá da faculdade dele. Eu falei, porra, mano. Eu falei, já era, não vou passar, né? Como que eu vou passar nessas vagas aqui? Os caras são foda. Aí eu lembro que foi indo a dinâmica, e eu caí num grupo lá que eu conseguia entender do tema, já nem lembro mais, mas eu lembro que eu mandei bem. Em um dado momento, eles até perguntaram, pô, alguém agora quer, sair do seu grupo, sentar em outro? Aí eu olhei e falei, putz, essa é a oportunidade que eu tenho de mostrar que eu tenho essa iniciativa, né, tal estratégia, vou sair daqui. Aí saí do meu grupo, mudei lá, a hora que eu sentei, caí num tema lá que eu não manjava nada, porque era de viagem do exterior, e eu nunca tinha viajado, nunca tinha feito nada, os caras repassando, eu falei, puta que pariu, eu tive que apresentar esse segundo tema.
E isso ficou marcado porque eu lembro que aí a minha apresentação foi horrível, não sabia o que falar. E aí, quando nas considerações finais, eu falei, mano, já não passei mesmo, só tem gente boa e ainda a minha apresentação foi horrível. Eu lembro que eu levantei a mão e falei, ó, eu acho que eu fiz uma merda, né? Não falei com essas palavras, e peço desculpas aqui também, né? Porque no podcast vou tentar evitar falar palavrões, mas, pô, eu acho que cometi um equívoco em ter trocado de grupo, porque eu tava bem lá, e eu troquei aqui, eu não consegui nem apresentar direito, tal, desenrolei as ideias. Aí lembro que um dos donos da vaga lá, um gerente que estava lá, falou, não, mas só de você ter levantado, isso já mostra, né, que você teve iniciativa. Eu falei, que bom que você pegou isso, né, porque o resto... Mas aí passei para entrevista e acabei passando na vaga, né? Muito feliz, uma vaga de importação. Eu falei, putz, já fiquei meio assim, né? Porque eram 2 vagas de logística e uma vaga para uma área central. Aí eu lembro que tinham pessoas, né? E a maioria era de engenharia elétrica, ou quase todos eram engenheiros ali, muitos de elétrica, né? Por ser Siemens. Aí eu falei, pô, mano, eu coloquei lá que eu queria, quando eu fiz a inscrição no processo, que eu queria vaga técnica, os caras me jogaram em 2 vagas de logística, né? E aí eu fui entrevistado para uma vaga de importação, trabalhar com Comex. Falei, misericórdia, eu já fiquei com medo, eu falei, vai falar inglês comigo de novo aqui, né? Não pode ser. Mas não falaram, e aí acabei passando na vaga. Aí eu caí, fui lá, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa do processo seletivo, mas eu lembro só que eu perguntei para o meu gerente, falei, deixa eu fazer uma pergunta. Aquele cara lá, que estava ali, né, um loirinho, foi presidente de diretório, o cara era muito bom, mano. Eu falei, não que ele seja melhor que eu, mas ele se vendeu melhor que eu, pelo menos, né? E por que não? Ele falou, Bruno, o cara tinha capacidade, mas na apresentação mostrava que ele não tinha o tempo de maturidade. E como você notou, é uma vaga de logística, não é a vaga aqui, tipo, para ser assessor do presidente da empresa. Você não vai ter a coisa mais legal, você vai ter coisas legais também aqui para fazer, né? Ele me passou uns desafios bem legais, esse gerente, logo que eu entrei, foi muito bacana. Aí eu falei, mano, você vai ter que grampear papel também. Então, assim, às vezes ele falou, eu não vou pegar um cara que vai chegar aqui achando que vai transformar a empresa, porque ele passou esse perfil pra gente, e vai chegar aqui e se frustrar depois, porque não vai atender as expectativas dele da vaga, e eu não abri uma vaga para ter um estagiário, que é um headcount barato, eu abri porque eu quero efetivar alguém no final do ano. Então, preciso de alguém que esteja alinhado com a vaga. E aí vem a primeira lição que eu aprendi, que realmente é um fit dos 2 lados. Todo mundo que abre uma vaga, ela quer uma pessoa, né? Às vezes a pessoa fica com, nossa, o entrevistador lá queria me bater. Ele não quer bater em você, ele quer contratar a vaga, não tem que entrevistar mais ninguém, ele quer encontrar a pessoa certa, só que tem que ser realmente um ganha-ganha, não é... A empresa tem que fazer sentido para você, e você tem que fazer sentido para a empresa para aquele momento, que às vezes você pode ser, não, preciso de alguma pessoa, mas sem ser ambiciosa, sem ser aquilo. Se for mostrar, não, porque eu entrego, porque eu faço, tal, você fala, pô, como que eu não passei se eu me vendi tão bem? Porque às vezes não era aquilo que a empresa podia oferecer naquele momento, né? Então tem esse mesmo, é realmente um fit das vagas. Isso já logo de cara eu entendi com essa personalidade do rapaz, que era bom, mas não era para aquela vaga, que a vaga também não era uma vaga dos sonhos ali, apesar de estar numa puta empresa, mas trabalhar no departamento de logística, eu vi isso durante o ano inteiro que eu fiz estágio lá, pô, você é engenheiro eletricista, por que você está fazendo? O que você está fazendo aí? Foi oportunidade que me apareceu e eu agarrei, né? Mas então tem essa ponderação. E um outro comentário, pode falar, senão eu vou dar ataque com comentário. E é só pegar um gancho aí, Bruno, que muitas vezes, né, nessa etapa até de processo seletivo, a gente começa, naturalmente, você se avalia com os outros, né? Só que muitas vezes a gente se avalia com a régua, e eu já até, uma das convidadas que a gente conversou aqui, trouxe um exemplo bem claro sobre isso, né? Também tinha quase que essa síndrome do impostor, né? Pô, tem gente muito melhor que eu aqui, né? Mas muitas vezes a gente está se avaliando até com uma régua da própria faculdade, né? Pô, essa pessoa de quem eu conheço, ou assim, no meu nível de universitário, ela arrebenta. Mas o mercado de trabalho, e isso é até triste dizer, cara, ele é muito diferente, de fato, do ambiente, né, universitário. E às vezes um cara que, pô, podia ser mega destaque ali na faculdade, com até experiências extracurriculares bacanas ali, não encaixasse nessa vaga em específico, mas até mesmo, cara, o perfil dele, né?
com o mercado de trabalho. Então, tomar cuidado, né, para quem está escutando a gente, de também não se auto-sabotar nesse sentido, né? Óbvio que você tem que buscar sempre experiências que te agreguem mais do que só a sala de aula ali, o estudo formal, técnico, mas também ter um pouco dessa vivência o mais prático possível do mercado, né? E existem N experiências na própria faculdade que você pode ter, né? Alguns grupos, próprios eventos são um baita exemplo de proximidade com o mercado de trabalho, né? E no fim das contas, você achava que não, mas você estava muito mais aderente àquela vaga do que os outros, né? E aí, só para devolver para você, cara, como que é entrar? Foi um tiro certeiro aí, né? Um processo e já conseguiu entrar. Mas como que foi para você entrar numa baita empresa, né, multinacional e tudo mais, saindo de um ambiente ali que não tivesse tão conectado com essa realidade, né? Cara, sofreu muito, teve que se desenvolver, teve que buscar abraçar vários projetos que você não tinha, talvez, até noção do que precisava, de habilidades que precisavam ser ter ali para trabalhar. Conta um pouco sobre esse início aí numa grande empresa, com também altas responsabilidades, né, altas exigências, frente a um ambiente bem acadêmico, que foi o que a gente aqui todos vivemos na Honesta Solteira, né? Sim. E aí, aproveitando, Bruno, aqui essa pergunta do Felipe, se você consegue, nesse gancho, trazer desde as habilidades, né, todo o seu desenvolvimento que foi dentro da universidade, se você chegou a utilizar alguma habilidade que você desenvolveu, algum skill, né, ali para você fazer essa nova adaptação aí, né, agora já no ambiente profissional, tá? Se você consegue fazer conexão com algo durante a graduação que te ajudou ali, tá, a se readaptar ali, né, e ter sucesso. Certo. Para mim, realmente é outro ambiente. Você chega, na hora que eu cheguei no escritório lá, todas as mesas, né, as ilhas viradas, todo mundo socialzinho, e eu acostumado só há 4 anos andando de chinelo, short, abadá, né? Então esse já foi o primeiro baque, assim, que eu falei, né, aqui, mas beleza, né? Estava de social ali, né? Já previa que seria mais ou menos assim. A questão mais foi esse fit cultural. Eu lembro que eu cheguei e falavam, pô, marca uma reunião comigo então, porque primeira semana você tem que fazer um job rotation ali com todas as áreas, com as pessoas da logística para conhecer como que funciona mais ou menos. Aí eu falei, beleza, legal. Como que eu faço, né? Não, marca ali na minha agenda. Eu falei, mas como assim? Eu vou invadir a sua agenda, né? Eu tô chegando aqui agora, eu vou marcar um compromisso com você, que é a coisa mais comum, né? Quando você entende o que é a empresa. Então, é que eu cheguei assim, mas sem noção do que é a realidade. Eu acho que a maioria é assim, né? Tanto que já teve até casos que eu ouvi lá dentro de outras pessoas que foram numa reunião, chegaram no meio da reunião, lá tinham acabado as cadeiras, né, da sala de reunião, o estagiário foi lá e sentou no chão. Porque para ele estava acostumado já a sentar no chão na faculdade, né, para fazer um trabalho. Mas os caras falaram, pelo amor de Deus, aqui você está numa empresa, você não vai sentar no chão, né? Você fica em pé ou você vai atrás de uma cadeira para você. Então dá esses choques assim, tipo, porra, depois que você começa a trabalhar, você perde, né? E passa a ser um negócio tão natural, mas do que é um ambiente mais profissional, porque a faculdade, apesar de que você tem regras dentro das salas de aula, os professores impõem regras, né? Tem professores mais exigentes, outros menos, questão até de horário e tal, mas dentro você entrou numa empresa, não. Ali você tem que, é esperado um comportamento seu. Então, essa questão desse comportamento foi o que mais pegou, e saber se eu podia abordar uma pessoa ou não, porque está todo mundo ocupado trabalhando, e você vai chegar e vai conversar com ele. Então, isso eu levei um tempo, sim, para me adaptar. A questão do trabalho em si, comparado com a faculdade, eu achei muito mais fácil o trabalho. Então, é aquela coisa, né? Cheguei lá e falei, mano, isso aqui tá... E aí, outra coisa, como era um pouco mais simples o trabalho, né? Lógico, inúmeros desafios e tal, mas em questão da complexidade de resolver várias integrais ali e, você buscar uma solução, trabalhando com comércio exterior, não tinha ideia do que era fazer um desembaraço, nada. Eu falei, mano, isso aqui não é pior do que resolver um cálculo, não. Então, eu consegui ir, e aí eu fui muito sincero comigo, falei, mano, eu quero
me dedicar, quero crescer na minha carreira, quero consolidar, quero ser efetivado inicialmente, né? Depois quero desempenhar um bom trabalho aqui dentro. Então, eu me dedicava, né? O tempo que eu tinha lá, eu ficava já como estagiário até mais tarde. Então, comecei a me dedicar bastante e sempre gostei de trabalhar. Nunca foi, nossa, aquela amargura, odeio. Lógico, não era agradável, né? Como eu falei, tinha coisa de papel, quando cheguei lá, imprimia-se muito papel, que eram as faturas, né? De importação, tinha que lançar no sistema 1 a 1. Então, assim, fiz puta trampo de macaco, assim, no começo mesmo, né, de Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, não era nem Ctrl-C, Ctrl-V, era lendo, né, o impresso, depois as coisas foram evoluindo, eu participei de algumas automações dessas, que aí, a questão da faculdade, uma matéria que eu gostei bastante foi de programação, desde o C++ lá, eu falei, pô, a programação em si, saber os códigos, não achava tão bacana, mas a lógica, né, o negócio de lógica foi algo que eu gostei bastante, tive certa facilidade de passar, depois na parte de programação, esqueci o nome que tinha lá mais para frente da elétrica, é algo que me agradava também, e aí ali, apesar de estar numa empresa, né, de elétrica, eu não tive muito contato com os produtos, então tratava com as áreas de negócio, fazia importação de componentes elétricos, isso me facilitou para conversar com os gerentes, né, de produto, pessoal de marketing, então o cara que ia fazer a importação de um motor e o porquê que ele ia trazer aquela linha, então a gente batia um papo legal, os caras achavam legal ter uma pessoa assim dentro da logística que compreendesse o universo de todos os componentes eletrônicos, os itens, né, ter que ficar reexplicando, reinventando as estratégias, então eu ia falar com o pessoal de vendas, porque depois eu fui responsável também por comprar esses itens, gerenciar estoque, então tinha uma sinergia grande, e essa parte de programação me ajudou muito com o desenvolvimento do Excel, porque trabalhava com SAP, então extraía-se muitas planilhas, e aí com o Excel você podia fazer um VBA, uma automação ali, e automatizar essas planilhas. E na logística, na época que eu trabalhei, quem conhecia de Excel tinha um diferencial. Então, tinham lá já umas três pessoas que conheciam muito de Excel, desenvolviam umas planilhas, uns controles muito legais. A área até da logística dentro da Siemens tinha uma visibilidade muito grande, porque as planilhas, os controles de estoque que eles faziam eram tão apurados, eram tão bons, que viraram referência dentro da empresa como um todo. Então, o pessoal da controladoria ligava para a logística para confirmar o fechamento do estoque, estava batendo com o nosso relatório o número deles, porque a galera realmente fazia umas apresentações, assim, muito bacanas. E foi o primeiro ponto que eu mergulhei, que eu falei, cara, eu gosto disso, é algo que eu tive contato na faculdade, gostei, vou aprofundar. E comecei a aprender o VBA sozinho ali, tinha ajuda, né? Aproveitando também que eu falei, mano, sozinho, eu vou, mas sei que eu vou demorar muito mais. Então, importava lá, tentava fazer, chamava o cara, os que conheciam, falou, me ajuda aqui, enrosquei aqui. Isso nunca tive problema de pedir ajuda, né? Na faculdade me castigou bastante com isso, então, até hoje, cara, ó, primeiro que falo, não sei, não Tava adianta. calejado já. Calejado, já, falar que não sabia pedir ajuda, velho, então, assim, foi tranquilo para mim. E nisso começou realmente a dar certo, né? Foi um diferencial eu ter essa aptidão por Excel ali, conseguir desenvolver uns relatórios por minha conta também, me ajudou a mostrar um bom trabalho em algumas ações que eu tive ali dentro. Até que a gente traz aqui bastante essa questão, ô Bruno. Lá na universidade ninguém falou pra gente aprender Excel, né? Tem tanto tempo, né, cara? Nossa. Tem tantos, tem tantos programas ali, tantas, né, habilidades ou cursos que daria pra gente ter feito, né? Que a gente só vai descobrir depois no ambiente profissional. Até mesmo porque naquela época não existia o universitário profissional, né? Para te dar os direcionamentos, né, te dar todo a instrução para que você se desenvolva, né, naquilo que você gosta e que você tem mais habilidade. E se você não sabe, né, se te ajudar a ir descobrindo, né, para que você consiga desempenhar mais rápido, né? E que não é questão de pegar atalhos, e sim, não, de repente, não perder tanto tempo, tá? E aproveitando agora que a gente está caminhando um pouquinho mais para o final, Bruno, você teve todo esse amadurecimento, né? Quando você viu as habilidades que eram úteis, as que você tinha desenvolvido, que dava fit com você ou não. Só puxando o ganchinho lá de trás, aquele momento seu da entrevista, até mesmo que você pediu feedback lá pro seu gestor, né? Por que o rapaz não foi aprovado. Eu tive uma experiência similar, tá?
Também eu não tive um universitário profissional para me dar direcionamentos. Eu uma vez participei de uma dinâmica e, cara, foi mais ou menos isso que você falou. A gente devíamos estar em umas 14, 16 pessoas mais ou menos, e a grande maioria foi muito bem, relacional, resolvendo case, apresentando, falando, tudo mais. E uns dois ou três só, cara, praticamente não falaram nada. Aí deu um intervalo, todo mundo saiu da sala. Eu até tinha um processo antes que eu tinha passado, e as pessoas que saíram da sala antes que tinham sido aprovados, né? E eu falei, nossa, cara, eu pulando, mas nossa, agora eu passei, né? Graças a Deus. Na nossa época, tinha que viajar, né? Imagina, sair de uma solteira e ir para São Paulo, o gasto era esse, né? A maioria dos processos era ali. E aí todo mundo que saiu já foram conduzindo a gente para sair da mesa. Então, tchau. Vocês não foram aprovados. Aí eu olhei assim, e olhei, tinha, tinha uma galera também mega foda lá. Não é possível, cara. Aí né, eu perguntei ali rapidamente, mas o que aconteceu? Por que você foi aprovado? Eu falei, é porque a vaga é técnica. Vocês têm tudo perfil de gestão. Cara, é na parte de manutenção, como engenheiro e tal, mas gerindo o time de manutenção. E realmente, os dois caras que ficaram, lá dois ou três, era um cara que tinha experiência, era outro perfil, cara. E aí, são coisas que na mentoria, né, do universitário eu sempre tento trazer, né? É muito importante que a gente consiga perceber e desenvolver isso o quanto antes, tá? Para que a gente possa, às vezes, não perder tempo com isso mesmo, né? E realmente desenvolver aquilo que vai nos dar mais prazer, que é o que a gente tem mais habilidade. E assim, Bruce, se você olhasse ali um pouquinho mais para trás, né, do que você está hoje, de quando você estava na graduação, talvez se você tivesse uma orientação, né, se você tivesse alguns direcionamentos, você acha que você teria traçado rumos diferentes, teria aplicado, né, essa vaga de logística ou não? E como que você veria isso, tá? E um outro ponto, tá? Como a gente falou, estamos caminhando para o final aqui, né? O nosso objetivo é, né, pegar essa trajetória, né? Faculdade, tudo, e o ingresso e as percepções que você tem hoje já como experiência. E o que você diria para o teu Bruno lá, né? Aquele que está ali, desceu do busão para fazer a própria matrícula, atrás né, do apartamento, enfim, né, de se instalar. Algumas dicas que você daria também para ele. Tá. Não, legal, cara. Eu acho que esse material que vocês estão gerando, né, o Universitário Profissional, agrega muito para quem quiser ouvir, quem se der a oportunidade, né, de participar aqui, de trocar uma ideia com vocês, porque mesmo que a pessoa não esteja lá em Ilha Solteira, que é extremamente isolado, porque quem estuda em Ilha Solteira pode falar que conhece o mercado de trabalho, mas não, todo mundo que está lá é realmente muito carente, assim, por informação. Mas até outras faculdades que não estejam tão isoladas, porque a rotina nossa ali no dia a dia nos consome, seja só de bons momentos, né, aproveitando, mas também de muito estudo, muita dedicação ali para passar nas matérias e fazer uma jornada como estudante bacana, e você fica muito alheio, e com certeza tem algumas dicas, não só do Excel, dedicar ao inglês, que foi o que eu mais senti dificuldade, né, o inglês eu tive que pegar 2 meses de férias, juntos do trabalho, para fazer o intercâmbio e passar 2 meses no Canadá estudando para conseguir melhorar o meu inglês, porque batia muito cabeça, fazia falta, passava vergonha de receber alemão lá na empresa e não conseguir conversar, então, assim, ia me empatar o crescimento profissional lá, a falta do inglês, aí tive que sacrificar dinheiro, né, para fazer essa imersão, lógico, eu poderia ter feito também, iria agregar, mas aí eu voltaria com o inglês melhor ainda, mas cheguei lá com um básico no Canadá, e, pô, se eu tivesse levado um pouco mais a sério a questão do inglês durante a graduação, alguns pontos lá da faculdade que eu poderia ter dado uma atenção melhor, eu poderia ter mais facilidade. Eu acredito que eu voltaria e falaria, mano, preste mais concursos, porque tenho amigos que passaram em vagas, assim, muito bacanas, que eu olhava e falava, putz, será que eu conseguiria ter passado? E às vezes poderia não, e ter seguido, eu sou muito grato, como eu falei,
do jeito que aconteceu a minha história, do jeito que aconteceu a minha jornada, mas para quem não tenha já o passado escrito, né, que é duro cuspir para cima e falar, nossa, poderia ter sido melhor, para quem está por vir ainda esse futuro, essas oportunidades, né, prestar mais, pelo menos para saber, falar, mano, eu tô aqui porque foi a única coisa que eu consegui, pô, que bom que eu consegui isso, ou você poder escolher, que nem eu pude escolher entre o UEL, PUC e o Unesp, e, pô, super feliz de ter participado de ter feito a Unesp, não mudaria isso. Então, eu falaria assim, para eu arriscar um pouco mais nessa questão do mercado, para ver realmente o que poderia ter acontecido de diferente. A questão de ter feito intercâmbio é algo que eu repensaria. Minha irmã mais velha falou que eu ia me arrepender de não fazer o intercâmbio, porque na época era mais fácil, né? Não sei como está hoje em dia, mas antigamente era mais fácil de conseguir um Ciência Sem Fronteira. E eu nem tentei, de novo, não é que eu conseguiria, mas, pô, poderia ter tentado, e era a minha preocupação, não, tenho que formar em 5 anos, tenho que formar em 5 anos. Não tem que formar em 5 anos, sabe? São oportunidades que aparecem ali que você tem que aproveitar. Então, isso profissionalmente no ambiente ali de estudo ou até com família. Só um exemplo, assim, eu lembro que eu perdi um trabalhinho de cálculo 4 que ficou marcado para mim, que eu fui pescar com meu pai. E aí a galera ficou me zoando isso sempre, ó, pescador, mata trabalho, e era um peso 2 na nota, né? Então, pô, pesava aquele trabalhinho. Meu pai sempre falou, mano, eu sempre estudei, sempre mantive tudo em dia, para quando meu pai me chamasse para pescar ou caçar com ele, eu parava o que eu estava fazendo, perdia a prova, perdia tudo para aproveitar, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E hoje, cara, eu sou muito grato por ter perdido aquele trabalhinho e ter ido pescar com meu pai, porque eu já perdi meu pai. Então, esse momento na pescaria ali foi muito mais importante do que ter feito um trabalhinho. Então, às vezes a gente tem esse dilema de, pô, mas vou me cadastrar, vai ser muita coisa, né? Se eu fizer uma outra atividade dentro da faculdade, não, vou estudar só para passar com as melhores notas. Eu acho que, como a gente comentou aqui, a faculdade possibilita muito mais do que isso, né? Então, às vezes, vale a pena sacrificar um pouco de nota, sim, pegar uma DP, para você poder viver outras oportunidades, porque conforme for passando o tempo, né, todo esse extra que fica, né, a nota que você tirou lá, mano, a menos você imprima a sua grade curricular e cole na parede, lá não vai fazer diferença depois, né, porque você fica olhando aquele 8 que você tirou, aquele 10, né, assim, pela minha experiência, né, pelo menos o que tem valor para mim é nisso. Aquele 10 que você nunca tirou, né? Aquele 10, eu tirei um 10 no Mackenzie, não para falar que eu nunca tirei um 10. Ô Bruno, mas aí pegando o gancho aí, cara, a faculdade, de fato, a instituição, faculdade, né, a gente está, né, normalmente muito imaduro ainda nesse período aí de graduação e tudo mais, e aí uma das minhas maiores críticas é que a faculdade ela poderia minimamente fomentar um pouco dessas discussões, né, desses toques, né? Claro, 80% ali ela vai falar, cara, senta a bunda na cadeira e estuda o que eu tô te passando. Mas tem uns 20% ali que ela também, eu enxergo que ela tem também essa responsabilidade de olha para isso, olha para aquilo, etc. No fim, a gente acaba descobrindo por outras fontes, né? Se você for um pouco mais desenrolado, se você for um pouco mais aberto a essas possibilidades. Mas a faculdade tem ali também a sua responsabilidade, né, na minha visão, de fomentar esses 20% que ajudam, né, nessa formação. Aí, cara, só uma última. Oi? Não, sobre isso que você comentou, concordo completamente. E o que eu vi de faculdade de São Paulo, eles fazem isso. Inclusive, tipo, tem faculdades que a grade começa de manhã, passa para tarde, e os últimos anos é à noite, porque eles te forçam a ir para o mercado de trabalho, incentivam você a trazer cases do seu trabalho para serem discutidos em sala. Então, outras universidades estão trabalhando dessa maneira, por isso que se você ficar só no... Se você quiser ir para a área acadêmica, show. Mas se você quiser depois competir, tem outras pessoas vendo outras faculdades que estão com esse foco. Então, se a Unesp ainda, pelo menos, não tem, é importante que o aluno busque outras opções, como, por exemplo, conversar com vocês aqui, né? Exatamente, show de bola. Cara, e aí, uma última questão para você, né? Hoje você já é um cara mega sênior e assumiu uma baita responsabilidade na Paper Green e faz um pouco do papel até de olhar para a contratação, né? Que tipo de pessoas eu quero trazer para minha empresa, a questão do fit que você comentou bastante, né? Então, eu queria que você desse só uma breve explorada aí sobre
também dicas, né, de, cara, se você quer ser um profissional de sucesso, e eu imagino que todos os profissionais que você contrate, você espera que eles sejam de sucesso, porque no fim vão contribuir com a sua empresa, o que você espera desse profissional, né? Seja um cara que está começando ali mais júnior, um estagiário, por exemplo, ou até um mais sênior que está chegando para contribuir com vocês aí. Dá um pouco desse panorama, visão executivo que você desempenha hoje. Tá. Começar por uma dica que mais geral, assim, sobre apresentação. Eu acho que é um exercício legal a pessoa, quando for pensar, porque em processo de recrutamento, eu não sou desse, às vezes eu faço, aquelas perguntas, me fala um caso onde você demonstrou que você é uma pessoa madura, né, alguma coisa assim. Cara, aí eu lembro que eu tinha muita dificuldade de pensar nisso. Hoje eu consigo já com mais facilidade dar exemplos onde eu consiga ter mostrado uma personalidade ou uma ação que o recrutador ali acha interessante. Mas o exercício, principalmente para quem está na faculdade e não teve tanta experiência profissional e fica naquele dilema do que eu vou apresentar, né? Porque não pode ser, não vou falar, eu tenho compromisso porque eu não fui na festa e estudei, né? Aquela coisa, não, isso é o mínimo, não pode falar isso. Mas é muito de vivência, porque no processo seletivo, eu lembro que tinha um amigo meu da minha sala, e ele apresentou lá que ele participou do robô PET, e isso nem estava na minha apresentação, e eu participei também. E ele apresentou de uma maneira tão legal, né, o trabalho que foi feito, que num momento eu olhei e falei, mano, a gente não fez a mesma coisa, né, mas e ele não estava inventando nada, mas a maneira com que ele vendeu e os valores que ele pegou de uma coisa, para mim era mais simples, mas para ele teve um retorno, ou não sei se foi só, se realmente ele teve todo esse retorno daquela experiência, ou se foi uma estratégia dele de vender de uma maneira bacana, mas isso dá para ser feito, né? Então, às vezes eu converso com uma pessoa, estou entrevistando, assim, aí você faz uma pergunta, a pessoa, tipo, muito raso, nos exemplos, assim, nada a ver. Aí você fala, cara, o mínimo de preparo da pessoa, ter pensado, ter pegado uma situação, às vezes a situação é até simples, mas você pode mostrar um valor do que você tirou isso, né? E o FIT, que é um exemplo, eu já conversei com gente da empresa, até para dar oportunidade para outros cargos, quando eu falei, onde você se vê daqui a 2, 5 anos, né, médio, curto prazo ainda, a pessoa fala, me vejo trabalhando com política. Aí eu falei, porra, né? Tipo, não era pra você responder isso aqui, né? Tá bom, né? Legal, mas então eu vou te colocar aqui para 2 anos que você tá trabalhando com política, né? Não faz muito sentido. E você tem que realmente entender o que a empresa está procurando, né? Hoje, o que são os valores que eu vejo assim, né? Cara, é comprometimento que tá raso, assim, realmente uma mão de obra tá muito difícil. Tá? Então, eu vejo muitas pessoas reclamando, outras empresas reclamando que está difícil encontrar mão de obra qualificada, pessoa que queira, e aí eu não sei como que anda, né, o pessoal que está se formando hoje em dia, ainda nessas faculdades de mais nome, porque mas o meu sentimento é um pouco geral de que o pessoal está meio desencanado, não quer trabalhar, não quer fazer essas coisas mais chatas do dia a dia, quer escolher o que vai fazer. Então, assim, a pessoa para mim chegou, começou a mostrar que a empresa tem que se adaptar a ela. Eu falei, cara, não existe isso, né? Então, hoje trabalho numa fábrica, tem que vir presencial todos os dias. Não, eu quero home office, que tem N empregos home office, beleza, né? Tem N empregos home office, pode buscar algo que encaixe a você, mas a empresa nunca vai se adaptar. Uma vez que você se prestou, pelo menos aí, conversar com a pessoal da vaga, dê o trabalho de ler, né, quais são as exigências lá, e se encaixe, né, naquilo, né? Mostre que você está confortável de se enquadrar no perfil da empresa que você está prestando a vaga, senão nem vá, não perca, não dê esse trabalho eu já entrevistei gente assim e falou, mano, a vaga é presencial, normal. Ai, mas, pô, eu preciso fazer 2 dias de home office. Aí eu falei, tá. E perguntaram, por que você veio aqui então? Não pode montar, ninguém faz, tem 80 funcionários, ninguém faz home office. Tipo, agora eu vou te contratar já colocando 2 vezes por semana de home office. Não, é algo que dá para ser conversado, dá para entender. Pô, precisou de uma flexibilidade, né? Aconteceu alguma coisa, tudo bem, sou flexível pra caramba. Mas a pessoa que já quer chegar e falar, ó, empresa, se adeque às minhas exigências aqui. Pô, mano, e não vai ter ninguém
saindo da faculdade com essa moral. Isso não existe, né? Se tem alguém aqui achando que saindo da faculdade você pode ter sido o melhor aluno, feito tudo, ainda assim, se chegou no mercado de trabalho, cara, você não é grande coisa, né? Então, assim... Zero o jogo e começa de novo, né? Zerou o jogo ali, beleza, você teve um puta destaque, mas, cara, tipo, você não dá para exigir nada, assim, nada. E eu sou muito do perfil de que abraça a oportunidade que tem, né? Abraça a oportunidade que tem, veja se realmente não está te fazendo bem, aí você procura outra oportunidade, né? Mas você já querer escolher, quem muito escolhe, acaba sendo escolhido, né? Então, é isso. Ou nem sendo escolhido, né? Nem sempre. Então, cara, e que eu falo, cara, tá difícil. Gente, assim, dedicada, se hoje aparecer um cara fala, mano, pode contar comigo. Uma pessoa que pensa, que eu acho que isso, todo mundo que sai da Unesp, pelo menos eu sei que pensa ali, que se formou, cara, você pensa. Ou você é o mestre dos gatos ali, que também tem sua qualidade. Você fala, mano, você é o wise de conseguir, você conseguiu passar, mano, a qualidade você tem. Então, se você mostrar que você tem vontade, se dedicar no trabalho lá, o trampo que te der, se buscar uma solução diferente, entregar, ter o comprometimento, isso hoje já está muito em falta, né, no mercado. Eu sinto muito isso, e outros parceiros também. Contratei uma consultoria de RH, o cara está fazendo o MBA da USP Exalc lá também, em recrutamento, em processo de recursos humanos, e ele falou que os professores falavam que tem aquelas matrizes, geralmente, fala assim, se você está baixo o rendimento, tal, tem um lá que é o péssimo, que você, mano, esse cara você tem que mandar embora, como RH, né? Esse você não quer na empresa. Hoje em dia, quem está na linha de peça, fala, não, conversa de novo, vê, porque, né, o cara não tá tão bom assim, mas, pô, tá mais difícil encontrar outro, né? Então, acho que nessa carência de profissionais que se dediquem, estejam dispostos a fazer o que for preciso no trabalho, falo isso porque tem coisas legais e tem coisas que vão ser chatas, morosas, todo trabalho tem, mas você tem que performar em todas as esferas do trabalho, não dá para deixar acumulando um trampo que você não queira fazer e querer só fazer aquilo. De novo, você não escolhe o trabalho, né? Sofro muito isso com funcionários que querem escolher o que fazer, falam, não é assim que funciona. Se a pessoa tiver com esse foco, cara, e conseguir vender com alinhamento de expectativa, assim, né, porque o duro é essas pessoas boas, aceleradas, que percebem que o mercado está tendo carência dessa mão de obra dedicada, aí já quer sentar na cadeira do presidente ali, já quer chegar mudando tudo. Aí já vai, aí peca, aí cai. Então, eu conversar com um cara também, pô, que é aquela coisa, não, legal, Bruno, eu vou entregar tudo o que você está fazendo, mas em um ano eu quero dobrar meu salário, tá? Eu falei, mano, não dá, a empresa não vive nessa realidade, mesmo uma empresa pequena, que às vezes a pessoa vai ter possibilidade de crescer muito mais, porque dá para fazer um esquema diferente do que numa multinacional que tem bloqueios ali já impostos por hierarquia, pelo RH, que não adianta, né, na Siemens lá, eu falei, mano, não adiantava, podia ser o melhor possível, tem um teto de aumento lá, e o cara não vai, né, abrir a exceção da exceção aí. Tinha que ser muito foda, mas muito foda, assim, de impactar a sociedade à minha volta, né, nem a minha área. Então, assim, beleza, tem pessoas assim, mas a maioria não é. A maioria entrega bem, que é o que eu acho que eu sou, entrego bem, me dedico bastante, não sou nenhum gênio, né, muito esforço, e, cara, e aí ter tempo, respirar, ter paciência também, mas nunca baixar a régua, né? Tem uma amiga minha que recebeu um feedback, ela me contou esse final de semana, que é para ela ser menos proativa. Eu falei, porra, porque ela tá entregando muito e a menina, parceira dela, não tá conseguindo entregar também. Aí a gente conversou e falou, porra, mano, que nojo ouvir um negócio desse, assim, né? Porque eu falei, pô, mano, tá claro que ela tem que mudar de área, porque não dá para você ser menos proativo, né? Entregar menos, nunca. Você sempre tem que entregar o máximo de acordo com o que você quer. E o cara pode falar, bom, nesse momento a minha vaga eu não posso, não tenho condições de te promover, você vai começar a gerar uma frustração, né? Não tem mais espaço para você, e aí o bom líder vai pegar e falar, ó, seja livre ali para outras áreas, vou te indicar, porque ela está numa grande instituição, tem várias oportunidades ali dentro, né? Então tem que ter essa franqueza, mas num tete-a-tete, sinceridade, não adianta ser falso, querer fingir nada, né? Então você está sendo entrevistado, seja sincero do que você, das suas experiências, do que você busca, porque senão é perca de tempo para todo mundo também. É melhor você perder meia hora numa entrevista, sendo sincero, e falarem, ó, não, realmente não vai rolar,
do que desgastar 2, 3 meses ali também, que aí não fica bom para ninguém. Então, seja sincero e mostre interesse. Mostre interesse. No fim, né, Bruno, pegando tudo que você trouxe aí, eu resumiria de, cara, faça primeiro o básico muito bem feito, né? Cara, hoje, assim, a gente, talvez por redes sociais e toda essa exposição que a gente vive, né? Muitas vezes as pessoas começam a criar alguma falsa ilusão de que tudo é mais fácil, tudo tem que ser como eles imaginam que tem que ser, e aí acaba perdendo um pouco daquela gana de fato de fazer o que tem que ser feito, o que precisa, né? Então eu também sou dessa linha de, cara, dica para o pessoal, principalmente que está começando a carreira, faça o básico muito bem feito, você já vai estar no top 10% ali, pelo menos. Porque hoje é difícil até de pegar a galera que faz realmente bem feito, que está disposta a fazer o bem feito as coisas, né, o básico bem feito. E aí, cara, ao longo de toda a nossa conversa aqui, acho que tiveram outros grandes insights aí. No fim também você disse, cara, eu não sou nenhum gênio, mas eu faço, eu me dedico, eu coloco tempo de bunda na cadeira de fato para resolver os problemas que precisam ser resolvidos, né? Então, cara, só queria agradecer, acho que a conversa, que não sei se o Rony tem mais algum ponto para puxar contigo, mas vários insights bacanas que a gente trouxe aqui, tanto a sua visão lá na faculdade, sua visão numa multinacional e sua visão como executivo hoje. Acho que tende a agregar muito a quem escutar a gente aí e, né, mais do que isso, estiver aberto a escutar também esse tipo de coisa. Tem algumas mensagens que são duras, mas é a realidade. Cabe a cada um agora aceitar, escutar elas ou não, né? Vendo aqui todo esse desabafo do Bruno, eu estive final de semana do dia 22 ao 24 no G4 Valley, então estava em 9 mil empresários, não só os convidados, né? E o que foi falado é basicamente tudo isso, viu, Bruno? Felipe, a gente está mais ambientado aí, né, em posições mais de gestão, tanto, né, e liderança, realmente esse jogo, tá? Tentar entender esse jogo, porque ainda, né, a gente precisa manobrar e, né, ter a paciência, ter a empatia, né, de conduzir os mais novos ou essas pessoas que estão tendo pelo menos comportamentos muito divergentes do que é o tradicional, pelo menos que funciona, né? Igual o Felipe trouxe, né? Faça o básico, pelo menos que funciona, né? Não confunda proatividade com vou fazer o que eu quiser, né? Respeite os tempos, né? Não é porque você teve um bom desempenho na graduação ou alguma atividade que você fez que você vai entrar aqui e transformar a empresa, né? Você tem que entender que existe processo, existe burocracia, né? Existe muita coisa. Então, realmente, a exposição, como as pessoas estão absorvendo esses conteúdos em redes sociais, na internet, tá? Tá tendo uma certa, como que eu posso falar? Tá tendo uma certa confusão, né, nessa compreensão, mas para as pessoas que têm mais vontade, pelo menos, de entender, compreender e discutir sobre, o Universitário Profissional está aí, então, mais um papo. Nosso ProfissaCast, excelentíssimo aqui com meu excelentíssimo co-host Felipe Bachega, nosso convidado, Bruno Nunes, carreira excelente também de falar. Muito obrigado, pessoal. Deixa de seguir o Universitário Profissional no Instagram, ProfissaCast, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, indica para os amigos, no Spotify, 5 estrelas, tá? Tem dúvida, gente? Nossos convidados, o Bruno, né? Se ele está sempre comigo, manda lá uma mensagem, um box para nós no Universidade Profissional, que a gente vai fazer o contato com eles, vai, né, tentar esclarecer as dúvidas e trazer todas as informações necessárias para que você, né, siga o mais informado possível, porque é igual o Bruno trouxe, é uma relação de ganha-ganha. Tá? A gente está aqui para que você realmente se desenvolva, entenda, esclareça e que queira discutir também as suas dores para que a gente possa levar, né, para empregadores aí como o Bruno, tá? E a gente possa, né, melhorar mais essa comunicação, porque no final é para todo mundo, né? Ele como, né, gestor, como empreendedor, precisa ter bons colaboradores e os colaboradores também precisam, né, trazer desempenho para que a empresa cresça e promova eles, deixando, enfim. Então, assim, vamos entender que é em conjunto, tá? E, novamente, vocês dois, meus amigos, muito obrigado. Com Deus. Top. Valeu, obrigado.
Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.